Olá, meus queridos, eu espero que estejam todos bem e em paz. E como nós já vimos, nós falamos sobre o sistema de crenças pessoal, algumas coisas já, seria interessante se nós víssemos também algo sobre o sistema de crenças coletivo e como as crenças pessoais elas sofrem grande influência desse sistema coletivo, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Começando que a sociedade em si, no geral, né, seja ela a ciência, a física, a biologia, a própria medicina, né, e a economia, enfim, qualquer área, ela enxerga a realidade de uma mesma forma, sem questionar se ainda funciona, né, se faz sentido ou se consegue explicar todo e qualquer tipo de experiência humana. Bom, a esse conjunto de crenças coletivas nós chamamos de paradigma. Tá? Então é algo que não se questiona, né? Mesmo se ainda não faz qualquer sentido, né? Não há esse tipo de questionamento e, enfim, é como se fosse uma grande tradição a ser mantida. Então, um paradigma é um modelo da realidade que é aceito sem questionamentos pela maioria. É como se fosse um conjunto de crenças coletivo que é transmitido, né, de geração em geração, de acordo também com cada região e que sustenta uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela molda a forma de perceber, de pensar, ela molda a forma do mindset, né, pessoal, seja até de avaliação ou de ação de um determinado grupo. E isso também sofre certa influência regional, ou seja, haveriam os macro paradigmas e os micro paradigmas. Então, é possível observarmos que, dependendo de cada região ou país, enfim, nós temos um certo paradigma ou não. Mas também há aqueles paradigmas que são além das fronteiras, né? Então, eles também atuam em diversas regiões, e a isso se daria o nome de macro paradigma. Então, é interessante para o sistema manter essa, entre aspas, prisão ideológica, pois as pessoas que pensam por si mesmas, ou seja, pensam fora da caixa, fora desse sistema de crenças coletivo, elas são, entre aspas, perigosas. Elas são consideradas perigosas para o sistema, obviamente, né? Pois qualquer coisa que não seja coerente com esta visão de mundo que é imposta, ou é ignorada ou é combatida. Muitas vezes, antes de mais nada, ela começa sendo ignorada para depois ser combatida. Mas isso também pode variar. E se a gente for analisar, a história ela tem vários e vários exemplos de caças bruxas, né? Que mostram como o poder de um paradigma é grande. Então, se a gente analisar, as mulheres, principalmente ali na Idade Média, quando trabalhavam com as medicinas fitoterápicas, né? Das plantas, por exemplo, essa intuição, né, que elas eram consideradas feiticeiras e queimadas na fogueira, né, pela Inquisição. Ou seja, ali havia um grande paradigma, né, religioso que era imposto, nesse caso, pela Igreja. Então, aceitava-se aquilo sem qualquer tipo de questionamento. Interessante a gente analisar que nesses tempos de pandemia, né, onde se fala de vírus e se falam também sobre muitas outras doenças, fala-se muito sobre a peste negra, né? Recorda-se sobre a peste negra. Mas o que poucos sabem é que esta tal da peste negra, que era transmitida por pulga, né, de ratos, ela se infestou justamente por um paradigma. Ou seja, um líder religioso disse que, na época, os ratos eram considerados parceiros do demônio. Então as pessoas começavam a matar os gatos, principalmente na Europa. E isso levou a uma infestação de ratos pelas ruas. E aí começou, né, a infestação das pulgas dos ratos, que na época não era conhecida. E deu-se aí a peste negra. Interessante como um paradigma influencia e muito, né, na visão da crença pessoal e também na sociedade como um todo. E muitas vezes, né, acaba também afetando
a saúde populacional. Então, hoje o que acontece? Melhorou-se um pouco, porque ao invés de queimarem os corpos, queimam-se as reputações nas redes sociais, nas mídias, enfim. Melhorou-se um pouco porque ninguém morre mais sobre isso hoje, né? A gente consegue falar sobre certas questões até com uma certa liberdade, dependendo da região, né? Como a gente falou anteriormente. Temos visto aí muitas questões ideológicas, paradigmas voltando à tona e que, para nós, que temos certa liberdade aqui, né, no país, podemos falar, mas vemos que, por exemplo, a guerra que tem acontecido lá no Afeganistão, onde as mulheres voltam a perder certos direitos, a gente consegue perceber um certo retrocesso, né? Mas que para eles é assim que tem que ser e está tudo certo. Então são paradigmas também. No caso, novamente, paradigmas religiosos, mas eles podem ser paradigmas de qualquer área, né? Podem ser até paradigmas econômicos, né? Como a gente também consegue analisar aí de alguma forma. Em outros países preferem um sistema, outros países preferem, né, um que seja mais condizente com o que eles acham correto. Enfim, a questão, o debate é um pouco mais profundo, né? Mas a questão é, por que as pessoas não se importam com os paradigmas? Bom, tem vários motivos por trás disso. E a gente pode elencar alguns deles, né? O primeiro seria a ignorância. E a ignorância aqui não ignorância é uma palavra um pouco mal interpretada. Na verdade, ignorância quer apenas dizer um desconhecimento sobre tal assunto, né? Então, se a pessoa, por exemplo, não tem carteira de habilitação para dirigir um carro ou moto, isso quer dizer que ela é ignorante naquilo. Ou se ela não tem um brevet para pilotar um avião, ela é ignorante em pilotar avião, né? Mas a gente acaba usando essa palavra de uma forma um pouco errônea. Então, o que a gente pode dizer sobre isso é que a falta de conhecimento sobre por que questionar é importante, ou por que o autoconhecimento também é importante. Enfim, são várias questões envolvidas e que nós acabamos não nos dando conta disso por diversos fatores, né? Muitas vezes essas coisas não são ensinadas na escola. Na verdade, pouquíssimas escolas ensinam isso ou tocam nesse assunto, né? Que acaba também sendo um paradigma, aliás. Então, a gente acaba deixando isso de lado. Isso acaba sendo, de certa forma, uma ignorância por nossa parte. Ou também por conveniência pessoal. Muitas vezes, né, questionar esse sistema pode nos trazer dor e sofrimento. Ou mesmo, nós podemos estar sendo beneficiados por esse sistema, né? Então, isso também acabaria sendo uma conveniência pessoal. Eu não vou mexer nisso porque eu estou me dando bem, por mais que os outros não estejam. Ok? E também o próprio interesse do sistema, que não quer que as pessoas pensem por si próprias. Então, este é um outro grande fator, né? Porque muito mais fácil deixar as pessoas hipnotizadas, entre aspas, né, através das redes sociais. Já parou para pensar quantas horas nós perdemos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim, e vendo coisas, né, legais, mas que não nos agregam tanto assim. São apenas por distração. Quantas vezes nós queremos fugir da nossa realidade, né? Então isso é algo a ser questionado também. Agora, a verdade é uma só. Ela não se modifica. Ou seja, o que acontece é que o que muda são os modelos de interpretação desta realidade última, né? Que são aceitos ou não por determinado grupo. Pode ser que numa região seja assim e na outra não. Mas em um certo grupo, né, tem uma visão de mundo, um mindset, né, coletivo, e é como eles interpretam esta realidade. Então, dessa forma, é essencial que toda e qualquer sociedade reveja as suas crenças de tempos em tempos. Se a gente parar para pensar, né, hoje é normal para nós pensarmos nas mulheres que votam ou que conseguiram tantos direitos, né? É normal pensar nisso hoje, mas não muito tempo atrás isso não era assim. Então é importante que a sociedade vá revendo certos conceitos, né? Senão ficaríamos parados, estagnados, sempre no mesmo local.
E pelo fato de novas descobertas de tempos em tempos, né, o sistema de crenças coletivo ele deixa de servir à necessidade de uma certa população, daquela população a qual ele serve, né? Então, gradualmente, ele é substituído por uma visão de mundo mais abrangente, geralmente uma visão de mundo mais abrangente. A gente consegue perceber que, às vezes, há algum certo tipo de retrocesso, como, por exemplo, a maioria deve acompanhar o que está acontecendo ali no Afeganistão, onde, né, um certo grupo impõe novas crenças que, no nosso caso, né, para o nosso modo de pensar atualmente, são um retrocesso, principalmente para a população feminina, enfim. E ali são implementados grandes paradigmas religiosos, né, que não podem ser mexidos. Mas os paradigmas eles podem ser de qualquer área. Então, um paradigma evolui quando as percepções das pessoas se ampliam, né, ou seja, através do ganho de consciência, do autoconhecimento, né? Ou quando novos achados científicos trazem algo que questiona o sistema atual, porque o paradigma atual é baseado, né, na ciência, nos achados científicos, ou seja, apenas aquilo que se pode provar cientificamente é aceito, e isso é um paradigma, né? Então, é importante que nós tenhamos essa visão de mundo mais ampliada, esse ganho de consciência é super importante, né, para que nós possamos também permitir que os próprios paradigmas evoluam, que os antigos caiam por terra e que venham novos paradigmas que apenas agreguem, né, as nossas vidas, a vida na sociedade atual. Então, resumindo, nós precisamos procurar sempre questionar os modelos mentais que nos são impostos, né, de certa forma. Eles acabam sofrendo uma certa imposição. E isso nos molda de acordo com uma certa visão de mundo. Isso acaba criando, independentemente de ser certo ou não, uma visão de mundo, um mindset, e que podem, geralmente, né, na maioria das vezes, não corresponder à realidade dos fatos. Ou seja, o mapa não é o território. Isso acaba por ter uma grande importância no modo como nós conduzimos as nossas vidas, uma vez que isso influencia diretamente nas nossas escolhas. Ou seja, muitas vezes nós escolhemos antes mesmo, né, nós já sabemos o que vamos escolher antes mesmo de escolhermos. Isso está dentro do nosso subconsciente. As nossas escolhas já estão no nosso subconsciente. Apenas, muitas vezes, queremos entender por que nós escolhemos aquilo, né? Isso é algo que também a gente pode aprofundar mais para frente. Então é preciso abrir novas ideias e conceitos para que nós consigamos criar uma realidade externa melhor do que a que nós temos hoje, né, e mais condizente com o que nós queremos, né? Não adianta a gente estar viver uma realidade, uma vida que nós não gostamos ou não queremos estar ali, né? Por isso é muito importante sempre questionar os novos modelos, esvaziar, né, as ideias antigas para abrir espaço às ideias novas. Ok? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.